Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Ô, Ananias, tudo bom? Tudo bem. Olha só o que eu achei no porão da minha casa. Que beleza, Caio. É linda, né? Minha mãe disse que era do meu bisavô. Sabe que uma espada dessas era feita artesanalmente? O ferreiro martelava até que a peça ficasse com a forma que ele queria. A conformação do material era feita com arte e principalmente com força. Esse processo de conformação mecânica chama-se forjamento. E este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o forjamento. Vai ver alguns tipos de forjamento e vai conhecer os seus defeitos mais comuns. Mas o martelo e a bigorna são coisas do passado, né? Claro. Eles foram substituídos por máquinas e matrizes que permitem a produção de milhares de peças. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Oi, o que você está fazendo aqui? Eu tô malhando um ferro para fazer uma ferradura. Quer dizer que eu posso dizer que você está deformando o material por martelamento, é isso? Acho que pode, né? Isso quer dizer que nós estamos falando do forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que deforma o material por martelamento ou por prensagem. É usado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica. Hoje em dia, o forjamento é feito através de equipamentos, pela aplicação individual e intermitente de pressão, quer dizer, pelo martelo de forja e pela prensagem. Além da laminação, da extrusão e da trefilação, agora eu aprendi outro processo de conformação mecânica, o forjamento. O forjamento pode ser por martelamento ou por prensagem. Agora, para saber qual é um e qual é outro, a gente tem que ficar por dentro. O forjamento por martelamento é feito com a aplicação de golpes rápidos e sucessivos no metal. A pressão máxima acontece quando o martelo bate no metal, decrescendo rapidamente de intensidade à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material. O martelamento produz deformação principalmente nas camadas superficiais da peça. Pontas de eixos, discos de turbinas e virabrequins são alguns produtos forjados fabricados por martelamento. Os martelos de forja aplicam golpes rápidos e sucessivos ao metal, através de uma massa de 200 a 3.000 quilogramas, que cai livremente ou é impulsionada de uma altura que varia entre 1 e 3,5 metros. Na prensagem, o metal fica sujeito à força de compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida pouco antes da carga ser retirada. Veja que a força é aplicada gradativamente. Assim, as camadas mais profundas da estrutura do material são atingidas, tornando a deformação mais regular do que no martelamento. No forjamento por prensagem, as prensas mecânicas de curso limitado são acionadas por eixos excêntricos e podem aplicar cargas entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter grande curso e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 toneladas e 50.000 toneladas, mas elas são bem mais caras. As operações de forjamento são realizadas a quente, em temperaturas superiores às de recristalização do metal. Peças como essa têm que ser aquecidas uniformemente, em temperatura adequada. Para aquecer o material a ser forjado, podemos usar vários tipos de condições. Por exemplo, fornos de câmara, fornos de atmosfera controlada ou por indução. Existem materiais não ferrosos que podem ser forjados a frio. Se essa espada fosse fabricada nos dias de hoje, com certeza seria usada uma matriz. Matriz?
Eu acho que para entender o forjamento, você também tem que saber o que é uma matriz. Toda a operação de forjamento precisa de uma matriz que fornece o formato final da peça. Elas são submetidas a altas tensões de compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos. Por causa dessas complicadas condições de trabalho, as matrizes são feitas de blocos de aços liga, forjados e tratadas termicamente. E quando as solicitações são maiores, elas são fabricadas com metal duro. O forjamento é feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Aqui a gente vê que no forjamento em matrizes abertas ou forjamento livre, as matrizes têm formatos simples. Primeiro vem o corte do metal em barra, que a gente chama de corte do Blank. Depois de cortado, o metal é aquecido num forno. Aí então é feito o forjamento propriamente dito. No final a peça é resfriada e rebarbada. O forjamento livre é recomendado para a produção de pequeno número de peças, mas que tenham um tamanho grande, como eixos de navios, turbinas, virabrequins e anéis de grande porte. Tá bom, acho que eu entendi, Ananias. Mas dá para ver o forjamento livre em detalhes? Claro que dá. Olha aqui, ó. Aqui nessa ilustração, a gente vê algumas etapas do estiramento de parte de uma barra. Esta é a peça inicial. E esta, a peça final. A operação é iniciada com uma matriz de pequena largura. E o estiramento acontece através de golpes sucessivos e avanços da barra. A barra é girada a 90 graus e o processo repetido. Para conseguir este acabamento, as matrizes são trocadas por outras, de maior largura. Agora a gente vai conhecer o forjamento em matrizes fechadas. Você sabe o que acontece no forjamento em matrizes fechadas? Matrizes fechadas? Acho que não, viu? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. No forjamento em matrizes fechadas, o metal ganha o formato da cavidade esculpida na matriz. E por isso, existe uma forte restrição ao escoamento do material para as laterais. A matriz tem duas metades. A metade de baixo fica presa à bigorna. E nela é colocado o metal aquecido. A outra metade fica presa no martelo, ou na parte superior da prensa, que cai sobre a metade inferior, e faz o material escoar e preencher a cavidade da matriz. A peça forjada acabada geralmente não é conformada num só golpe, porque tanto a extensão quanto a direção na qual o metal vai escoar são pequenas. Por isso, para a confecção de uma única peça, são necessárias várias matrizes com cavidades correspondentes aos formatos intermediários que o produto vai adquirindo durante o processo de fabricação. A matriz apresenta uma cavidade extra em sua periferia e que tem o objetivo de conter o excesso de material que garante o preenchimento dela durante o forjamento. Esse excesso se chama rebarba e tem que ser retirado da peça logo depois, por corte. Já deu para perceber que a rebarba é um dos problemas do forjamento por matriz fechada. Por isso, as matrizes apresentam calhas, que evitam que a rebarba seja muito grande. Muito obrigado, seu Capeleto. Valeu mesmo, viu? O seu Capeleto sabe tudo sobre forjamento. Ele acabou de me explicar quais são as etapas do forjamento em matriz fechada para peças mais simples. Primeiro vem o corte do Blank, que é o corte do metal no tamanho necessário. Depois, o Blank vai para o aquecimento, realizado em fornos. Aí vem o forjamento intermediário, que é realizado quando a conformação numa única etapa é difícil. Agora, a gente vê o forjamento final, feito na matriz com as dimensões finais da peça. E para terminar, vem o tratamento térmico para a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e também das propriedades mecânicas. Ananias, estava lendo um pouco mais sobre forjamento? Tá vendo só? É assim que a gente aprende. Na teleaula de hoje, a gente está vendo algumas coisas básicas sobre o processo de forjamento. Mas se você pesquisar, você vai descobrir coisas incríveis sobre o forjamento. Desculpa, Caio.
que é que você estava falando? Não, tudo bem. Eu estava lendo um pouco mais sobre forjamento e vi essa representação de rebarba que tinha que ser retirada com uma operação de corte. Aí eu pensei, será que o forjamento é como a laminação, a trefilação e a extrusão, é que apresentam esses defeitos típicos? Boa pergunta, Caio. Vamos agora dar uma olhada rápida nos defeitos dos produtos forjados. Falta de redução, que é a penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta. Isso que altera o formato da peça é resultado de golpes rápidos e leves do martelo. Trincas superficiais são causadas por trabalho excessivo na periferia da peça, em temperatura baixa ou por alguma fragilidade a quente. Trincas nas rebarbas ocorrem por causa de impurezas no metal ou porque as rebarbas são pequenas. Elas começam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação. Trincas internas, que como o nome mesmo diz, começam no interior da peça com consequência de tensões originadas por grandes deformações. Outros defeitos, como gota fria e incrustações de óxidos, podem ocorrer nesse tipo de processo. Bom, agora eu vou dar uma olhada caprichada no meu livro de estudos, porque tem muita coisa para aprender sobre os defeitos dos produtos forjados. E não dá para bobear, né? Por que você não faz como o Caio, hein? Pegue o seu livro de estudos e fique ligado. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um processo de conformação, o forjamento. Viu que o forjamento pode ser feito por martelamento e por prensagem. Aprendeu o que é uma matriz. E viu que o forjamento pode ser feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Finalmente, viu alguns defeitos que podem aparecer em produtos forjados. Hoje você ficou por dentro de mais um processo de conformação mecânica. E se você quiser forjar o seu futuro, não esqueça de dar uma boa revisada no seu livro de estudos e fazer os exercícios. Na próxima teleaula, tem mais um processo de conformação mecânica. Boa sorte e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. O beijo do vampiro. Depois de muitos séculos, Boris está frente a frente com a sua grande paixão. Meu nome é Igor Pivomar. A senhora deve ser viúva. E agora, Lívia tem a chance de acabar com o mistério sobre a morte de Beto. Da última vez que vi meu marido, ele estava saindo para encontrar o senhor. Hoje, 7 da noite, o beijo do vampiro. Ser companheiro é não deixar essa corrente parar. Doe sangue, ninguém pode negar. Apoio Rede Globo. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de Geografia 2º grau. Este módulo tem um total de 40 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 22. Bons estudos!
Como será que nós, brasileiros, pensamos o nosso país? Como será que nós enxergamos a nós mesmos? Eu acho que o brasileiro é uma raça forte. O Brasil tem muita riqueza, tem muita estrutura e tudo, mas não tem comando bom. É um país muito jovem ainda. Eu acho que tem que melhorar muito a educação, que é a base de tudo, né? A arte, educação. Eu acho que um país que não tem educação não tem nada, independente de qualquer coisa. Eu acho que é isso que está fazendo bastante falta. A natureza é maravilhosa, né? A natureza acho que é o país mais bonito. Pois é. Como chegamos a constituir o Brasil que somos hoje? Na teleaula de hoje, nós vamos ver como a colonização influenciou a formação do nosso país. A colonização influenciou tanto a formação territorial quanto a formação social. Vamos ver como a luta pelo poder entre as potências da época determinaram as nossas fronteiras nacionais e como a política de exportação de produtos tropicais e a adoção de trabalho escravo marcaram profundamente a nossa economia e a nossa sociedade. Para entender o que aconteceu com o Brasil, precisamos entender o que aconteceu com toda a América Latina. No processo de formação e desenvolvimento do sistema capitalista, a América Latina é uma das mais antigas periferias da economia mundial. Faz parte do chamado Terceiro Mundo, formado por países pobres ou em desenvolvimento. Desde o início da colonização, a América Latina esteve orientada pelas grandes potências. Portugal e Espanha partilhavam a América Latina e se preocupavam apenas em desenvolver o mercantilismo para fornecer produtos de alto valor, lá na Europa. Isso só foi mudar no século XIX, quando o desenvolvimento da América Latina passou a responder às necessidades dos novos centros de acumulação de capital. Primeiro, a Grã-Bretanha, depois, os Estados Unidos. Passamos, então, a ter uma economia voltada principalmente para a exportação de produtos primários, basicamente, matérias-primas para as indústrias deles. A ocupação e o povoamento do território que viria a ser o Brasil só ocorreu devido a interesses de empresas comerciais europeias. Eles tinham um plano de expansão marítima que visava descobrir novos mundos, novas riquezas a serem exploradas e comercializadas. Na verdade, os países ibéricos estavam interessados mesmo em novas rotas para o Oriente, rico em especiarias. A Espanha através do Ocidente e Portugal contornando a África. O Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha em 1494, dividia o mundo ainda a ser descoberto em duas partes. A leste do meridiano, 50 graus, era da Espanha e a oeste pertencia a Portugal. Ao contrário do que acontecia nos territórios espanhóis, a população nativa aqui era relativamente escassa e os portugueses não encontraram no início metais preciosos. Os portugueses viabilizaram aqui uma experiência de colonização que já tinha dado certo nas ilhas de São Tomé e da Madeira. Organizaram plantações de cana-de-açúcar, as plantations. Tinham a indústria e a tecnologia de produção do açúcar. Contavam ainda com o apoio dos flamengos. Enfim, tinha tudo para ser um grande negócio. Bom, o Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial, graças à aliança da burguesia mercantil, inclusive a holandesa, e a nobreza. Escuta, mas como é que era a questão da terra nessa época, Gil? Bom, no começo da colonização, a legislação em relação à propriedade se baseava na política rural de Portugal, ou seja, toda a terra pertencia à coroa. E o rei podia dar terra para quem ele bem entendesse. Bom, é claro que o rei fazia suas doações levando em conta os méritos dos pretendentes, mas também os serviços prestados à coroa, é claro. Né? O litoral brasileiro foi o primeiro a ser explorado. As burguesias comerciais holandesa e portuguesa passaram a financiar expedições oficiais que percorriam a costa brasileira atrás de informações. O objetivo era descobrir riquezas a serem exploradas. Estavam principalmente atrás de metais e pedras preciosas. Se no Oriente o litoral favorecia a comunicação e facilitava a exploração econômica, aqui os portugueses enfrentaram barreiras naturais. A primeira delas,
a exuberante Mata Atlântica. A imensa floresta tropical era o habitat natural de diversas tribos indígenas do grupo Tupi-Guarani. Um grupo que já havia ultrapassado a fase cultural da caça e coleta e começava a cultivar pequenas roças abertas no meio da floresta. Os Tupi-Guaranis já tinham iniciado uma pequena revolução agrícola. Já haviam domesticado várias plantas da floresta, como o milho, a mandioca e o tabaco, culturas que nós herdamos dos índios. A floresta e o trabalho das comunidades foram muito úteis na primeira atividade econômica desenvolvida na colônia, a extração de madeiras corantes, quer dizer, usadas para produzir tintas, em especial o pau-brasil. Retirado da floresta pelos índios, o pau-brasil era armazenado em feitorias, pontos fortificados do litoral. Como não podiam comerciar legalmente, corsários franceses e ingleses passaram a atacar os navios que transportavam a madeira. Os portugueses tentaram implantar a economia açucareira usando a infraestrutura da extração de madeira. O desmatamento da floresta daria madeira para a construção dos engenhos. Os rios serviriam para escoamento da produção. E os índios, que tinham dado certo na extração do pau-brasil, poderiam ser usados para abrir terras e manter as plantações. Jona, eu nunca vi um rio tão grande, tão extenso. O Amazonas entra pelo interior da mata. Mais de 2.000 quilômetros no meio da floresta equatorial. Um rio navegável em toda a sua extensão. É majestoso e lindo. Ainda é possível ver por aqui muitas das fortificações que os portugueses construíram para defender a bacia amazônica. A primeira delas foi na Foz do Amazonas, em 1616. Em Belém, que, aliás, é uma cidade muito bonita. Para se apropriar de terras, além dos limites jurídicos do Tratado de Tordesilhas, os portugueses usaram o direito de facto, reconhecido como princípio legal, com base no direito sobre a posse da terra. Ou seja, eles invadiam, ocupavam e se tornavam proprietários de direito pelo uso da terra. Desse jeito, os portugueses foram ampliando o território para além dos limites do tratado, sobretudo para o interior, nas bacias do Amazonas e do Prata. A descoberta do ouro em 1690 no Planalto Central foi decisiva. Foi o maior impulso para a expansão territorial. Os bandeirantes foram fundamentais nesse trabalho, na abertura de novos eixos de integração interna da colônia. O ouro ainda atraiu um grande fluxo de imigrantes da metrópole e, principalmente, provocou uma grande mobilidade interna. Durante algumas dezenas de anos, até meados do século XVIII, a base econômica da colônia foi o ouro. Para abastecer os primeiros centros mineradores, estabeleceram-se caminhos de gado e de tropas de mula. Nessa época, o Brasil adquiriu uma imensa área no centro e oeste do atual território. Equivale hoje aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A mineração deslocou o eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, né? A economia açucareira nessa época estava em decadência, né? Olha, além do ouro, o açúcar sofria também a concorrência das Antilhas. Ah, foi por isso que a capital do Brasil foi transferida da Bahia para o Rio de Janeiro, em 1763. Mas o ciclo do ouro e os diamantes, embora tenha sido intenso, não durou muito tempo, não. Se esgotou no final do século XVIII. Um dos motivos foram os impostos cobrados pela coroa. A pressão era tanta que provocou até o primeiro movimento pela independência, a Inconfidência em Minas Gerais, em 1792. Puxa, é mesmo, né? Fracassou, mas foi o primeiro levante contra a exploração da coroa. A principal característica da sociedade colonial era a escravidão. Primeiro dos índios, depois dos negros. Estima-se que em 1798, a população de escravos já correspondia à metade da população total. Foi a escravidão que proporcionou o trabalho necessário para explorar comercialmente a colônia. Isso afetou o conceito de trabalho, que se tornou uma atividade desabonadora. A grande propriedade era a principal característica da plantation açucareira.
mas era também a célula básica na mineração, nas fazendas de gado e até mesmo no setor extrativo do Vale Amazônico. O fato é que tanto nas plantations de açúcar como nas fazendas de gado e nas regiões de mineração, a grande propriedade é a estrutura básica da economia. Foi ela que estabeleceu as relações sociais e de exploração dos recursos naturais. Mesmo com a independência, essa questão da terra não mudou muito. Foi mantido o princípio monárquico, que preservava a unidade política do território. Os grandes proprietários e os traficantes de escravos aceitaram o princípio monárquico centralista. Era um jeito de garantir o tráfico de escravos contra a pressão inglesa e o monopólio da propriedade da terra. Os vários grupos dominantes superaram suas diferenças e aceitaram a forma do Estado monárquico, que passou a valer para todo o território nacional. Certamente, a presença do príncipe herdeiro Dom Pedro ajudou esse processo de unificação. Outro fator importante foi a prática secular de defesa do território. Tudo isso influenciou na implantação da monarquia e na manutenção da unidade territorial. Analisando esses dados, fica fácil entender o caráter de bloco do poder que se formou nesse processo de independência. Esse bloco era composto pela classe dos grandes proprietários, mas sob a batuta política de um subbloco formado pelos plantadores de café, pelos proprietários urbanos e pelos comerciantes. Esse subbloco agia como vanguarda e conquistava cada vez mais postos chaves no aparelho de Estado. Esse quadro social perdura até hoje. Escuta só o que diz o professor Manuel Corrêa de Andrade. Não se deve nem se pode ser radical. Mas para que a América se liberte da dominação colonial, é necessário que ela se conscientize de que necessita procurar seus caminhos, a fim de que possa construir uma sociedade mais justa e mais integrada ao desafio do meio ambiente. O maior ataque ao meio ambiente é a preservação da miséria e da fome. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos que o contorno territorial do Brasil foi traçado no período colonial. A estratégia foi definida pela coroa portuguesa, interessada apenas na defesa do território contra as investidas das demais potências do mercantilismo. A ocupação se fez segundo a lógica mercantil. Primeiro, a exploração do pau-brasil no litoral. Depois, as fortificações junto aos rios da Amazônia para defender o território. Em seguida, os engenhos de açúcar em áreas da Mata Atlântica. Mas nada ampliou mais o território do que a procura por ouro e metais preciosos no centro-oeste. Ao mesmo tempo, uma sociedade começava a se formar na colônia. De um lado, os escravos, e de outro, os homens poderosos, donos de terras. Essa estrutura vai ser preservada na monarquia, que cria um Estado unificado territorialmente. Bom, nós vimos na nossa teleaula de hoje que o Brasil foi profundamente marcado pelo processo da colonização. E até hoje a gente enfrenta vários desafios para criar uma sociedade mais justa, que respeite mais a natureza e o homem. Bom, até a nossa próxima teleaula. Até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Hoje, na TV Globinho, vamos viajar nas alturas ao lado do incrível Homem-Aranha, agitar pra valer com a galera radical de Dragon Ball e conhecer um mundo cheio de magia com os monstrinhos mais irados da telinha, Digimon Tamers. Hoje, a partir de 9h30 da manhã, na TV Globinho. Todo recém-nascido deve fazer o teste do pezinho.
Ele detecta, entre outras, 2 doenças que, se não tratadas, provocam retardo mental.